Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje vamos seguir com as nossas questões temáticas. Trouxe pra gente se divertir duas questões de probabilidade, esse tema que vocês tanto amam, né não? Qual que é a probabilidade dessa moeda estatelar no chão agora? São mais duas questões do Enem 2019. E para você mostrar que você está ligado, está ligada aqui na Central dos Números, pode deixar seu comentário aqui no canal e escrever a palavra ponto. Fechado? Se você escrever a palavra ponto, eu sei que você me entende. Beleza? Bora então para as duas questões? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncios é de meio, ou seja, de 50%. Colocou a placa, a chance da pessoa ver a placa, 50%. A chance dela não ver são os outros 50%. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. Então, ele vai instalar quantas placas forem necessárias para que a pessoa tenha uma chance maior de 99% de ver pelo menos uma placa. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é qual? Então, vamos lá, né? Ele quer que a chance de a pessoa ver pelo menos uma placa seja maior que 99%. Se a pessoa vai ter uma chance maior que 99% de ver uma placa, a chance de a pessoa, ao passar pela rodovia, não ver pelo menos uma placa vai ser, consequentemente, menor que 1%, certo? Então, tem 99% de chance de ver, 1% de chance de não ver. O problema disse que a chance de a pessoa ver uma placa é de meio, sendo assim, a chance de não ver é a outra metade, beleza? Então, vamos trabalhar com essa chance de não ver, que tem que ser menor que 1%. A chance de a pessoa passar pela rodovia, olhou a primeira placa e não viu a primeira placa, a chance disso acontecer é de meio. Ela continuou andando e não viu a segunda placa, mais 50% de chance disso acontecer, e passou por diversas placas e não viu, até chegar na última placa, quando ela passou e também não viu, ela teve 50% de chance de não ver essa última placa. Esse produto, essa multiplicação, tem que ser menor que 1%, não é? Para que a chance de ver seja maior que 99%. Aí, vamos trabalhar com essas multiplicações aqui dessas frações. Todos os numeradores e todos os denominadores são iguais. Então, a gente pode agrupar esses uns e agrupar esses dois, concorda? 2 vezes 2 vezes 2, como que você pode agrupar isso? Se fossem só esses três números 2, você faria uma potência assim, 2 elevado a 3, certo? Só que a gente não sabe quantas frações existem. Então, vamos dizer que existem x placas, existem x frações aqui sendo multiplicadas. Então, a gente vai colocar 1 elevado a x sobre 2 elevado a x. X placas. X corresponde ao número de placas que a pessoa vai instalar. Essa chance, 1 sobre x dividido 1 elevado a x dividido por 2 elevado a x, tem que ser menor que 1 sobre 100. Esquece esse símbolo de menor. Se fosse uma igualdade, né? 1 elevado a qualquer número de placas vai dar o próprio 1. Então, o que vai mudar aqui é o 2. 2 elevado a quanto dá um número próximo de 100? Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Ao cubo, 8. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. Então, o número mais próximo de 100 é o 128, que é 2 elevado a 7. Agora, vamos comparar essas duas frações. Você sabe que essa fração tem que ser menor que essa fração. Se os numeradores das duas frações são iguais, como eu vou saber quando essa fração será menor que essa?
A gente vai comparar os denominadores. Quanto maior for o denominador dessa fração, menor ela será em relação a essa. Sendo assim, este número tem que ser maior que 100 para essa fração ser menor que essa. Você consegue visualizar isso? Que quanto maior o denominador de uma fração, menor é o valor dela? Um exemplo prático para você. Se você tiver 1 sobre 2, 1 dividido por 2 dá 0,5. Agora faz 1 sobre 10, o denominador é maior. 1 dividido por 10 dá 0,1, é um número menor, entende? Então, quanto maior o denominador, menor vai ser o valor da fração, considerando que os numeradores são iguais. Sendo assim, para essa fração ser menor que essa, 2 elevado a x tem que ser um número maior que 100. Então, 2 elevado a 7 é um número maior que 100. Esse cara vai ter que ter lá pelo menos 7 placas instaladas para que a probabilidade de não ver uma das placas seja menor que 1%. Para a fração ser menor, o denominador tem que ser maior, logo o x tem que ser igual a 7 no mínimo para a gente ter essa fração menor que essa. Se ele já tinha uma placa instalada, ele tem que instalar mais 6 novas placas para ter lá na rodovia 7 placas. Beleza? Então, o número de placas novas a serem instaladas são 6 placas. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Esse tipo de questão as pessoas geralmente têm dificuldade. Você tem dificuldade em questão de probabilidade? São questões relativamente mais difíceis, né, de visualizar. Você conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Se tiver entendido, larga o joinha aí no vídeo, beleza? Vamos para a segunda questão? Então, vem comigo. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, mais uma questão de probabilidade para a gente, né? Ele disse que 20% das declarações eram inconsistentes, sendo assim, as outras eram consistentes, eram declarações corretas. Se a gente estiver tratando aí, como a gente está tratando de porcentagem, vamos supor que existiam 100 declarações. Das 100 declarações, 20 eram inconsistentes e o restante, 80, eram declarações corretas, declarações consistentes, né? O problema disse que 25% das declarações inconsistentes eram fraudulentas e 6,25% das declarações consistentes, certas, também eram fraudulentas. Então, vamos calcular essas dois tipos de declarações fraudulentas, as inconsistentes e as corretas. 25% de 20, né? 25% das declarações inconsistentes eram fraudulentas, 25% de 20. Você pode usar o truque aí dos 50%, né? Porque 25% é a metade de 50%. 50% de qualquer número é a metade do número. 50% de 20 é 10. Então, 25% vai ser a metade de 10. Por quê? 25% é metade de 50%. Metade de 10 é 5. Beleza? Outro macete para você, 25% de qualquer número, divide o número por 4, 20 dividido por 4 dá 5, certinho? Então, das 20 declarações inconsistentes, 5 eram fraudulentas. E das 80 declarações certas, quantas eram fraudulentas? 6,25% das 80. Aqui a gente vai fazer do modo tradicional, 6,25% é 6,25 dividido por 100, dá 0,0625. O de você substitui por uma multiplicação, então você vai ter 0,0625 vezes 80. Fazendo essa continha, você vai chegar também em 5. Então, a gente tinha aí
5 declarações fraudulentas inconsistentes, 5 declarações fraudulentas e corretas. O problema pede, né, qual a probabilidade de a declaração ser inconsistente, sendo ela fraudulenta. Então, qual a chance de ser inconsistente entre as declarações fraudulentas? Vamos calcular o total de declarações fraudulentas e o total de declarações fraudulentas que eram inconsistentes. Total de declarações inconsistentes que eram fraudulentas. Beleza? Total de declarações fraudulentas, 5 mais 5, né? 5 mais 5 dá 10 declarações fraudulentas. Quantas declarações eram inconsistentes e fraudulentas? Ou seja, quantas das declarações inconsistentes eram fraudulentas? Eram apenas 5. Sendo assim, a probabilidade de a declaração ser inconsistente, sendo ela fraudulenta, era de 5 em 10. Entende? Então, chance de uma declaração ser considerada inconsistente, sendo ela fraudulenta, é 5 em 10. 5 dividido por 10 dá meio, dá 50%. Beleza? Então, probabilidade 0,5, 50%. Essa é a resposta dessa questão. Essa questão era mais tranquila que a anterior, concorda? É isso, pessoal. Se você quiser treinar mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, tem outras questões para você treinar e também tem aqui os links que eu separei para você. Se ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, não me fala isso, né? Se inscreve aí, comenta ponto e bora estudar, beleza? Bons estudos e até a próxima.